Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje, em português, vamos fazer a correção do exercício da página 83 a 86. Abram o livro de vocês, por favor, na página 83, para juntos fazermos a leitura do texto Indicação Literária, Comédias para se ler na escola. Indicação literária, comédias para se ler na escola. A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país. Especialista em literatura para jovens, Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. O resultado pode ser conferido neste livro, uma rara e feliz combinação de talentos indispensável para a sala de aula. Dessa vez, o autor aparece sentado num banco escolar arremessando um aviãozinho de papel. A seleção de Ana Maria Machado, em Comédias para se ler na escola, permite ao leitor mergulhar no universo das histórias e personagens de Veríssimo. A habilidade para os exercícios de linguagem ou de estilo pode ser conferida em crônicas como palavreado, jargão, o ator e siglas. A maestria para criar pequenas fábulas aparece em A Novata, Hábito Nacional e Pode Acontecer. A aptidão para resgatar memórias é a marca de adolescência, A Bola e História Estranha. A originalidade e o humor de Veríssimo funcionam como o melhor antídoto para quem não gosta de ler, ou melhor, para quem ainda não descobriu o prazer, a aventura que um livro pode proporcionar. Agora vamos responder a primeira e segunda questão do exercício de acordo com o texto, certo? A primeira questão diz assim: segundo o texto, quem é o senhor que aparece na capa do livro jogando um aviãozinho? Quem é que aparece aqui na capa do livro jogando um aviãozinho? Luiz Fernando Veríssimo. Copie o trecho do texto em que essa informação é dada. Qual é o trecho? Dessa vez, o autor aparece sentado no banco escolar, arremessando um aviãozinho de papel. Então, o trecho é: dessa vez... Dessa vez, o autor aparece arremessando um aviãozinho de papel. Certo? O trecho é esse. A resposta da primeira questão é: dessa vez, o autor aparece sentado no banco escolar, arremessando um aviãozinho de papel. O autor é esse bem aqui, que é Luiz Fernando Veríssimo. Leia a segunda questão. Agora vamos para a segunda questão. Releia o início do texto para responder as questões. A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país. Especialista em literatura para jovens, Ana Maria Machado. Leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo, releu durante meses textos do autor e preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura. Segundo o trecho, esse que a gente acabou de ler, quais pessoas participaram da criação? Quais foram? Ana Maria Machado e Luiz Fernando Veríssimo. Ana Maria Machado, ela releu os textos de Luiz Fernando Veríssimo. Então, quem participou da criação do livro? Ana Maria Machado e Luiz Fernando Veríssimo. Letra B. Entre as pessoas que participaram da criação do livro, quem é o mestre do humor? Quem é o mestre do humor? Luiz Fernando Veríssimo. E quem é especialista em literatura? Ana Maria Machado. Certo? Como foi o trabalho de cada uma dessas pessoas para fazer esse livro? Relacione as colunas a seguir. Luiz Fernando Veríssimo, ele escreveu os textos que estão no livro, certo? E Ana Maria Machado, ela leu muitos textos e escolheu os que fazem parte do livro. Ana Maria Machado, ela era leitora de carteirinha de quem? De Luiz Fernando Veríssimo. Então, ela leu as obras de Luiz Fernando Veríssimo, certo? E escolheu os melhores textos para fazer parte do livro Comédias para se ler na escola. Explique o significado da expressão leitora de carteirinha que aparece no trecho. Quando fala assim, ó. Leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo. O que significa leitora de carteirinha? Significa aquela pessoa que lê bastante, que lê constantemente as obras de um autor ou de muitos autores, certo?
Aí a letra E. Você é leitor de carteirinha de algum autor? Qual e por quê? Essa questão é individual. Questão 3 diz o seguinte. Logo no início do texto, Luiz Fernando Veríssimo é chamado de mestre do humor. Ao longo do texto, outras palavras e expressões são usadas para se referir a ele. Retorne ao texto e copie 3 outras palavras ou expressões que substituem o nome Luiz Fernando Veríssimo. Já colocamos uma resposta. O livro já dá a resposta mestre do humor, certo? Agora vamos retornar ao texto. Vamos ler novamente o texto. Diz assim. Eu vou logo nos trechos que falam as outras expressões que substituem o nome Luiz Fernando Veríssimo. Aqui, ó. Dessa vez, o autor, então é autor, e vamos lá para o último capítulo. A originalidade e o humor de Veríssimo. Então, aqui seria o quê? Além de mestre do humor, seria autor e Veríssimo. Então, a resposta da letra A é autor e Veríssimo, certo? Letra B. Relacione as expressões da primeira coluna com seu significado. O mestre do humor. Quem é o mestre do humor? É quem escreve e publica textos e livros ou alguém que sabe fazer humor e pode inclusive ensinar? Quem é? É alguém que sabe fazer humor e pode inclusive ensinar. E autor é quem escreve e publica textos e livros, certo? Agora vamos para a questão 4. Quarta questão diz o seguinte. Relacione as duas colunas a seguir, associando em quais crônicas as características de Veríssimo se destacam. Vamos lá. A maestria para criar pequenas fábulas aparece em A Novata, Hábito Nacional e Pode Acontecer. Então, a maestria é o quê? É aqui. A Novata, Hábito Nacional e Pode Acontecer. Aí vocês colocam a letra A, escrevam a letra A aqui, certo? Agora vamos lá. Aptidão. Onde está a palavra aptidão aqui? Aptidão para resgatar memórias é a marca de adolescência, a bola e história estranha. Então, aptidão é aqui, letra B. E habilidade? Letra C. Então, vamos lá. Habilidade, palavreado, jargão, ato e siglas. Maestria, novata, hábito nacional, pode acontecer. E aptidão, adolescência, a bola, história e história estranha. Então, é C, A, B, a resposta. Agora, vamos responder a quinta questão. Releia o final do texto e observe a palavra destacada. A originalidade e o humor de Veríssimo funciona como o melhor antídoto para quem não gosta de ler. Leia também um dos significados da palavra antídoto. Antídoto é quem evita ou corrige algo, um vício, um defeito ou um estado de tristeza. É um corretivo ou um remédio. Por que os textos de Veríssimo funcionam como antídoto para quem não gosta de ler? Por quê? Vamos lá? Se vocês lerem aqui o último parágrafo, vocês vão encontrar, que diz assim, ó. Funciona como o melhor antídoto para quem não gosta de ler, ou melhor, para quem ainda não descobriu o prazer e a aventura que um livro pode proporcionar. Então, por que os textos de Veríssimo funcionam como antídoto para quem não gosta de ler? Por quê? Porque quem não gosta de ler, quando lê os textos de Luiz Fernando Veríssimo, vão aprender a gostar de ler. E vão descobrir o prazer e a aventura que um livro pode proporcionar, certo? Então, aqui seria a resposta. Qual seria a resposta daqui? A pessoa vai passar a gostar de ler ou vai descobrir o prazer e a aventura que um livro pode proporcionar, lendo os textos de Luiz Fernando Veríssimo. A letra B diz o seguinte. Com base nesse trecho do texto, é possível afirmar que ler o livro Comédias para se ler na escola é interessante para aquelas pessoas que já gostam de ler, Ana Maria Machado, todas as pessoas, mesmo as que não gostam de ler, ou quem, como Luiz Fernando Veríssimo, é um autor de livros. Para quem é? Todas as pessoas, mesmo as que não gostam de ler, certo? Porque aqui no texto diz assim, ó, funciona como o melhor antídoto para quem não gosta de ler. Então, todas as pessoas, mesmo as que não gostam de ler, marca um X. Sexta questão. É possível dizer que a função do texto, indicação literária, comédias para se ler na escola é
Descrever as características do livro Comédias para se ler na escola ou despertar a curiosidade do leitor para o livro Comédias para se ler na escola. Qual é? Despertar a curiosidade do leitor para o livro Comédias para se ler na escola. Certo? Finalizamos a correção do exercício da página 84 a 86. Turma, finalizamos mais um horário de português com a correção do exercício. Responda o exercício que eu passei para casa e até a próxima.